Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Uma boa tarde para você. Já virou cliente. O bandido chega na farmácia e tem a cara de pau de perguntar ao atendente: você lembra de mim? Esse era o quarto assalto que ele fazia no local. Na Serra, eles pediram marmita antes de assaltar. Armados, levaram o que puderam, mas não foram longe. Já estão na cadeia. Em Vila Velha, eles queriam pizza. Em 2 meses de funcionamento, foi o segundo assalto à pizzaria. E os criminosos também se deram mal. Tragédia em dia de festa. Era aniversário do filho e a namorada estava grávida de gêmeos. Mas ele bebeu e foi dirigir. Acabou morrendo em um acidente. Mais imprudência e morte. O motociclista tentou atravessar a BR na contramão. Foi atingido por um motorista que furou o sinal vermelho. E os acidentes não param por aí. O motorista invadiu a contramão, bateu no canteiro e foi jogado para fora do carro. Admitiu que bebeu. Briga em boate termina com perseguição e tiros na Reta da Penha. Uma estudante de 17 anos acabou levando um tiro de raspão na cabeça. Chove, acaba a farra. Poucos minutos bastam para deixar ruas alagadas e moradores revoltados em Morada da Barra, Vila Velha. Dia de botar a boca no mundo. Pronto, falei. Me conta aí, como você reage quando alguém te critica? Reage bem ou fica meio bravinha? Eu, pelo menos, eu prefiro me calar. Quando me critica, manda ele criticar mais. Eu peço perdão a ele. Quando te criticam, como é que você reage? Um sorriso. É isso aí, pessoal. No pronto, falei. Então quer dizer que o segredo é esse? O segredo é esse. É isso aí, fique com a gente que tudo isso você vai ver depois dos comerciais. A gente volta rapidinho, não sai daí não. Até já, amigos! Ele chegou no balcão da farmácia e falou para o atendente: você não lembra de mim? Não era um cliente antigo da farmácia. Era um bandido que pela 4ª vez estava assaltando o mesmo local. E o crime durou menos de 30 segundos. O assalto aconteceu no início da tarde de domingo em uma farmácia que fica na avenida principal do bairro Taboazeiro, em Vitória. Repare nas imagens. O pouco movimento no estabelecimento leva os funcionários a ficarem na frente da farmácia sentados. Logo passa por eles um homem de blusão preto e com capacete na mão. Vai direto ao caixa. Com a mão em um dos bolsos, conversa com o funcionário e sai tão rápido quanto entrou. Pronto, a farmácia havia acabado de ser assaltada e ninguém percebeu. Vocês viram que a ação do assaltante foi bem rápida, mas nesses 25 segundos aconteceu um pequeno diálogo que surpreendeu o funcionário e o qual ele não vai esquecer tão cedo. Ele já chega e já gritando: você está lembrado de mim? Aí ele já chegou e pedindo dinheiro, mostrando a arma. Além de lembrar do assaltante, voltou à memória do funcionário da farmácia que dos 5 assaltos que sofreu desde setembro do ano passado, o ladrão que esteve ontem praticou 4, contando com um de domingo. O cara chega assim e já quer dinheiro e tal. E a 4ª vez com ele, né? O mais incrível é isso. Das outras vezes ele estava mais discreto ainda. Dessa vez ele está mais agressivo e outra roupagem e já com a tática mais para causar impacto mesmo no local. 30 anos que eu trabalho na área aqui de farmácia e ultimamente está virando quase uma rotina aqui no bairro de Taboazeiro. Um absurdo, né? Infelizmente é a certeza da impunidade que faz isso. As leis têm que mudar. A gente espera que essa ousadia acabe logo, antes que outros comerciantes sejam vítima. E uma pizzaria foi assaltada 2 vezes em 2 meses de funcionamento. O local fica em área nobre em Itapuã, Vila Velha. Desta vez, um motociclista percebeu a ação, seguiu os bandidos e deu as coordenadas para a polícia. Delegacia Vinícius Santos Pereira, de 21 anos, disse que é trabalhador, seria cobrador de ônibus. Mas, segundo a polícia, foi ele quem deu fuga a 2 bandidos que assaltaram essa pizzaria ontem à noite. Edson Moreira Rismo Nepomuceno, de 23 anos, e Alípio Marlone do Nascimento de Souza, de 27, invadiram o estabelecimento armados. Eles renderam os funcionários e pegaram celulares, joias e o dinheiro do caixa. Em seguida, fugiram neste
carro, onde estava Vinícius. O assalto aconteceu por volta das 10h30 da noite. Depois de deixarem o local, os criminosos foram seguidos por um homem que estava de moto. Ele ligou para a polícia e deu informações de como os militares chegariam até os bandidos. Não demorou muito e os 3 assaltantes foram presos. A pizzaria fica no bairro Itapuã, em Vila Velha. Em apenas 2 meses de funcionamento, esta foi a segunda vez que criminosos invadiram o local. O outro assalto contou com a participação de 4 bandidos, sendo um deles uma mulher. A polícia suspeita que o trio também seja responsável pelo roubo anterior. Suspeita mais reforçada pela situação de Alípio, que tem passagem por assalto e estava foragido. Mas o grupo não assume e confessa apenas o crime de ontem. Mas não foi nós não, senhor. Foi não? Foi não, senhor. Isso daí tá errado aí. O de ontem foram os senhores? Foi senhor, nós estamos presos por causa disso. A tranquilidade da rua onde funciona a pizzaria tem atraído bandidos para a região. A dona deste salão de beleza foi assaltada há 2 semanas por 2 adolescentes que estavam com facas. Depois do roubo, ameaçaram voltar se a dona os denunciasse. Há cerca de 3 meses, o proprietário deste bar também foi vítima da insegurança. Foi abordado por bandidos ao sair de casa e teve o carro roubado. Quem mora ou trabalha por aqui tem medo. Não tem horário. Eu já vi assalto aqui 11 horas da manhã, já foram assaltados aqui 10 horas da manhã, 9 horas da noite, 8 horas, 5 horas da tarde, entendeu? E esses bandidos, eles aproveitam a tranquilidade da rua, é isso? É, a rua é muito tranquila, deserta, a maioria são casas, então a maioria são pessoas idosas que moram. Então, quer dizer, é uma área nobre, né, entre aspas. Polícia passa, se eu disser para você que ela não passa, eu tô mentindo. Ela passa sim. Só que só aqui na principal, entendeu? Não entra nas ruas laterais. Ainda segundo os moradores, à noite a situação fica bem pior. A região praticamente fica deserta e a sensação de insegurança aumenta muito mais. Tem horários que como eles já estão acostumados, eles só passam aqueles horários padrão, então eles sabem o horário que a polícia passa, que eles ficam vigiando. A polícia passou, o bandido age. É. O capitão Ribeiro disse que a PM atua de forma ostensiva na região e ressalta que está à disposição dos moradores para discutir melhorias no policiamento. Então, gente, vamos ligar. O telefone é o 3139-9001. 3139-9001. Ligue mesmo, viu? Motivo para comemorar havia de sobra. O aniversário do filho, a namorada que está grávida de gêmeos. Só que a comemoração foi imprudente, terminou de maneira trágica. Douglas bebeu e assumiu a direção. Assumiu também o risco e morreu depois de bater na traseira de um ônibus parado. Douglas Correia Aguilar, de 25 anos, morreu após o carro que ele dirigia colidir na traseira de um ônibus. O coletivo estava parado no sinal na BR-101, próximo à entrada do bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Ainda não se sabe por que Douglas não desviou do ônibus. O acidente aconteceu bem em frente a uma obra onde Douglas trabalhava como encarregado de montagem de telhado. A pancada do acidente foi tão forte que o carro dele ficou completamente destruído. Foi preciso a ajuda do Corpo de Bombeiros para retirá-lo das ferragens. Dentro do veículo, malas e um brinquedo de criança. De acordo com quem conhecia Douglas, ele estava muito feliz na tarde de sábado. Comemorava o retorno dele de Santa Catarina, onde foi visitar a família, e também o fato de que ia ser pai. A noiva está grávida de 3 meses de gêmeos. Mas os próprios amigos disseram que Douglas exagerou. Tinha bebido bastante e não tinha condições de dirigir. Estava um pouquinho meio assim, bêbado. Estava bêbado, porque eu mesmo não conhecia que ele estava tão bêbado que ele pudesse dirigir o carro. Mas eu, como não estava bebendo, preferia afastar e andar. Ele tinha um filho que ia fazer aniversário, pelo que o senhor falou? Foi, ele falou ali que ia para o aniversário do filho. Ele saiu com o carro tranquilo, mas se estão falando que ele bebeu lá no posto, aí... Os amigos comentavam que Douglas agia como se despedisse deles e também da família, que mora em Santa Catarina. Chegou até a ligar para eles. Eu vi ele falando com a família no telefone, no Viva Voz, aqui. A mulher pedindo para ele não beber mais, aí ele disse, não, eu já estou indo para casa. Despedia
dizendo que ia amarrar muito a família dele, perguntando se queria alguma coisa, se pudesse ajudar ele ajudaria, chorando, né? Assim, tipo, sabendo que ia chegar em casa, se alguma família dele precisasse de ajuda dele, estava lá para servir. O senhor, ele parecia estar se despedindo, falando essas coisas? É, do modo que ele estava falando no telefone, assim, como fosse uma despedida, né? Dona Elza era bem próxima da vítima. Ela tem um bar em Vila Betânia, perto do acampamento onde Douglas ficava. Eu estava de olho na chave, que eu ia pegar, eu ia levar ele em casa, eu não ia deixar ele ir. Então não deu tempo da senhora fazer isso? Chegou um casal e veio me pedir salgado. E eu comecei a fritar o salgado. E eu fritava o salgado e olhava. Há 1 minuto, eu fui lá dentro pegar uns marmitecos para botar o salgado. Quando eu cheguei ali, o carro não estava. Aí eu fiquei tensa. Daí não levou 20 minutos, um rapaz chegou e me deu a notícia. Aí eu entrei em choque, eu fiquei louca, porque assim, para mim eu tenho culpa, eu tinha que ter evitado isso. Hora de garantir sua vaga de emprego. Tá aqui, viu? As chances para vendedor, conferente, auxiliar de marketing, assistente contábil, técnico agrícola e médico do trabalho. Cadastro pelo site, anote aí, www.psicoespaço.com.br. Domingo à tarde, quando os donos do restaurante achavam que finalmente iam descansar depois de um fim de semana de muito trabalho, eles chegaram, pediram uma marmita. Amigos, não eram clientes, eram 3 assaltantes e não estavam para brincadeira, não. Armados, levaram o que puderam, mas não foram muito longe. Bem feito, já estão na cadeia. 3 bandidos assaltaram um restaurante em bairro de Fátima, na Serra, mas foram presos logo depois pela polícia. A dona do comércio conta como foi a ação criminosa. Ele falou assim, assalto, mandou eu calar a boca, falou que era um assalto e me mostrou a arma na cintura. Aí eu fui atrás do balcão, peguei o dinheiro e entreguei para ele. No momento em que aconteceu o assalto, não havia clientes no estabelecimento. Um dos bandidos estava armado e chegou a ameaçar o marido da vítima. Ele pegou, sacou a arma e apontou para o meu marido. Aí nisso eu falei, não moço, pode ir, vai com Deus, pode levar o dinheiro. Os policiais agiram com rapidez. Os indivíduos tinham se evadido sentido ao bairro Doutor L. Ferraz. Nós fomos para o final do bairro, fizemos ali um cerco tático e localizamos o veículo que eles tinham saído em fuga e abordamos ele na rua Tapajós. Encontramos ali 3 indivíduos e um estando armado com 38, com 5 munições e 5 buchas de maconha. Isso foi encontrado junto com os 3 elementos. Os acusados foram identificados como Fabrício Barbosa, de 37 anos, Yuri Drummond Conceição, de 24 anos e Cláudio Araújo, de 42 anos. 2 deles têm passagem pela polícia. O trio foi levado para o DPJ da Serra e lá foram autuados por roubo. Eles serão autuados pelo artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º e inciso 2º do Código Penal, porque eles agiram com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. Eram 3 indivíduos. Caminhoneiro morre em acidente em Jardim América, Cariacica. Ele seguia de moto, tentou atravessar a BR na contramão e acabou atingido por um motorista que furou o sinal vermelho. No asfalto, sem vida, estava o corpo do motorista de caminhão José Geraldo Ferreira, de 53 anos de idade. O acidente aconteceu na BR-101, perto do trevo de acesso a Itacoari, em Cariacica. Foi por volta das 6h30 da manhã de domingo. De acordo com testemunhas, o seu José Geraldo saía desta avenida aqui, a Espírito Santo, e iria atravessar a BR ali na contramão para pegar o outro lado e ir para casa. Ele morava em Jardim América. Foi quando um veículo, que não se sabe se é um Siena ou um Corolla, atravessou o sinal vermelho e atingiu a motocicleta onde estava a vítima. O senhor estava querendo atravessar o sinal, um Corolla bateu nele e jogou na frente do taxista. O impacto foi tão violento que o corpo do caminhoneiro foi jogado próximo ao canteiro central da pista, enquanto a moto dele colidiu com esse táxi e foi parar a 29 metros de distância, bem à frente do ponto de impacto, virando um monte de ferro retorcido.
O taxista conta que pouco pôde fazer quando viu a vítima na contramão. O semáforo abriu, no mesmo momento topamos com esse camarada na contramão, né? O carro bateu nele, ele rodou, a moto veio no meu carro. Aí a pessoa que atropelou ele fugiu, foi embora. Frentistas disseram que o motorista do veículo que colidiu com a moto ainda parou em frente a este banco, mas saiu tão logo viu um PM indo em direção a ele. O PM estava parado no posto a caminho do trabalho. O caminhoneiro morreu vítima de politraumatismo. Triste, né? A dragagem do rio é uma obra desejada há anos. A salvação para os moradores que sofrem com as inundações em Jacaraípe. A obra começou. O problema é que está parada. E se chover forte, o estrago pode ser maior. Entra ano e sai ano, o seu Jackson está em alerta. Ele mora nesta chácara, na região da Grande Jacaraípe. Nos fundos passa um rio. Nas últimas chuvas, ele perdeu muita coisa. Tudo que eu tinha, eu perdi aqui nessas enchentes. Conforme você está vendo aqui atrás, é os fundos da chácara, onde eu vivo há mais de 20 anos, entendendo? E vejo esse sofrimento todo final de ano, toda época de água. Assim como o seu Jackson, o Carlos e outros moradores também perderam tudo por causa das fortes chuvas. Diante de tantos prejuízos, a população se uniu e conseguiu, junto à Prefeitura da Serra, que as obras de dragagem do Rio Jacaraípe fossem iniciadas. Foi a partir daí que a tranquilidade voltou para a região. Mas esperançosos, que isso não ia acontecer de novo, entendeu? A gente sempre acreditou que essa obra sendo feita, a água não iria entrar mais lá dentro. A limpeza, o alargamento do rio, para que esta enchente não pudesse vir, não viesse mais com tanta intensidade como veio dessa vez. Mas a tranquilidade dos moradores durou apenas 3 meses. É que as obras, antes de serem concluídas, foram paralisadas. As máquinas continuam aqui na beira do rio, só que não estão trabalhando como deveriam. A Prefeitura da Serra disse que as obras ainda não foram concluídas, porque uma análise técnica precisa ser feita. Há denúncias de que sítios históricos existentes no local estariam sendo prejudicados com a dragagem. O acordo inicial foi que nós pudéssemos avançar com a obra, nos pontos um pouquinho distantes, desse sítio arqueológico, até que a técnica pudesse enviar um ofício, ou um laudo técnico sobre esse sítio arqueológico. E é o que nós estamos fazendo, a obra está avançando em alguns pontos longe do sítio arqueológico que foi identificado. Mas a justificativa não convenceu a população. Afinal de contas, o que vai prevalecer? O resgate histórico ou o futuro da comunidade? Bom, enquanto estão sem respostas, os moradores esperam que as obras sejam reiniciadas, antes que as fortes chuvas caiam na região. Perdi cama, guarda-roupa, sofá, entendeu? Eu perdi tudo que eu não tinha, fogão, entendeu? Tudo que eu não tinha, as coisas, o pouquinho que eu tinha ficou tudo para trás. Se deixar essa terra, essa lama que foi tirada de dentro da vala, de dentro do rio aí, se deixar, ela vai pegar com a chuva, vai escoar tudo para dentro do rio e vai ser muito mais alarmante do que foi agora. Nós estamos torcendo para essa obra terminar logo, até porque estão falando uma previsão de chuva para o mês de setembro, outubro, novembro, pior do que a que caiu em dezembro, Pode acontecer até uma tragédia pior do que aconteceu em dezembro, A chuva que caiu ontem faz medo, viu? Olha, a Prefeitura da Serra disse também que analisa o material encontrado no rio e a expectativa é que as obras recomecem nos próximos 10 dias. Uma história muito mal contada deixou uma mãe bastante aflita. Ingrid, o filho dela foi esfaqueado na casa da namorada. Acompanhe o caso. A mãe do adolescente está inconformada. A dona de casa, de 52 anos, tenta entender o que de fato aconteceu. Até então, eu ainda nem engoli direito. Eu não acredito na história que ele me contou. O filho dela, o estudante de 17 anos, foi esfaqueado na casa da namorada, que mora nesta rua. Segundo a mãe do rapaz, a jovem é prima do agressor. Os 3 tinham chegado de uma festa e teriam brigado por causa de um aparelho de som. Ele falou que o rapaz estava consertando, arrumando lá um fio de caixa de som. E ele bateu nas costas do rapaz, brincando aí, ou na gíria deles aí que eles falam. E quando o rapaz foi abraçar ele, ele tropeçou no outro fio que estava no chão e foi com a faca que estava na mão, bateu nas costas dele. E nesse ponto o homem pegou, correu, assustado, viu
a faca, o sangue e saiu correndo. Agora, eu acho o seguinte, se ele não fez propositalmente, ele não teria corrido, ele teria prestado socorro. A confusão aconteceu na madrugada do último domingo no bairro Alto Boa Vista, aqui em Cariacica. O estudante foi socorrido e trazido aqui para o PA de Itacibá. Ele recebeu atendimento médico e foi liberado no mesmo dia. Segundo a dona de casa, o agressor, identificado pela polícia como Gabriel Rocha Malafaia, de 27 anos, fugiu depois da confusão. Hoje pela manhã, o adolescente voltou para a casa da namorada, para a aflição da mãe. Meu filho falou que eles estavam bebendo. Meu filho, até então, eu nunca ensinei ele a beber. Ele foi aprender nessa casa a beber. Mesmo que o filho pode ser casado, pode ter 50 anos. Ele ainda continua sendo filho, que uma mãe nunca despreza o filho de jeito nenhum. É verdade. O motorista perde o controle do veículo, invade a contramão, bate no canteiro e é arremessado para fora do carro. Testemunhas contaram que ele mesmo disse que havia bebido. A frente do veículo ficou destruída, a roda em cima da calçada. O acidente ocorreu na noite deste domingo, em frente à rodoviária de Vitória. O carro seguia sentido Vitória-Cariacica quando o motorista perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu no meio-fio. Ele chegou a ser arremessado para fora do veículo. Um casal que estava de carro presenciou a cena e por pouco não foi atingido. Nós estávamos descendo a ponte, sentido Vitória, vindo de Cariacica, quando de repente o carro invadiu a pista, vindo sentido Vitória, Cariacica, e por segundos não pegou a gente de frente. E aí o carro bateu aqui, o motorista foi arremessado, né? Naturalmente ele estava sem cinto, a gente parou, ligamos para o SAMU, o SAMU chegou e o próprio disse que estava alcoolizado. O motorista teria ingerido bebida alcoólica, o que causou indignação nas pessoas que passaram. Ele já vinha do sentido de cidade, de centro de Vitória para Cariacica, já fazendo manobras perigosas e botando a vida das pessoas em risco. Aparentemente, e conforme foi confirmado, a vítima estava alcoolizada. Maicon disse que foi sorte não ter acontecido nada mais grave. Foi Deus que me livrou, né, do acidente, porque por poucos metros aqui, eu não com a minha noiva aqui, não tive assim, foi um choque muito grande. Ainda estou um pouco nervoso com a situação, porque eu estava muito perto e ele poderia ter tirado a nossa vida, né? O condutor estava sozinho no veículo. Ele foi atendido pelo SAMU. O trânsito ficou lento no sentido Cariacica-Vitória. Olha a bagunça que ele fez no trânsito, né? Morre mais uma vítima de um grave acidente que aconteceu na BR-101 Norte. A professora aposentada Rosa Maria Torato Martins foi socorrida no helicóptero da PM, mas morreu no hospital ontem. Ela voltava do velório de um tio quando o acidente aconteceu. Que chato, hein? Mais 2 pessoas morreram na hora. A irmã da professora e o cunhado que dirigia o carro. O barulho de chuva provoca arrepio nos moradores. Já sabem que vão abrir a janela de casa e encontrar um caos. Isso não é em Vila Velha. Em Morada da Barra, Vila Velha, poucos minutos de chuva já fazem um estrago grande, pessoal, como aconteceu neste fim de semana. A alegria das crianças brincando em meio à lama contrasta com uma infeliz realidade. Bastam 15 minutos de chuva para a Avenida Campos Sales, em Morada da Barra, Vila Velha, ficar assim, cheia d'água. Se é que dá para chamá-la de avenida. As fotos foram feitas pelos moradores logo após a chuva deste domingo. Para a situação não ficar ainda pior, os moradores tiveram que improvisar. Eles mesmos abriram esta valeta para que a água pudesse ser escoada. Esse aqui tinha mais ou menos 50 centímetros de água, então a gente fica numa situação difícil. Isso aí é as outras coisas que a gente não tem, que é rede de esgoto, fossa, então fica numa situação difícil. A gente está aqui, a gente não tem aqui uma praça, a gente não tem para as crianças brincar. Vocês estão vendo que as crianças brincam na rua, às vezes chove, mistura água de esgoto com água de chuva, então a gente fica numa situação complicada. Ser um cadeirante independente por aqui, nem pensar. Silvana sofre todos os dias. Fica difícil demais. Eu já não tem melhoria aqui em Morada Barra, vocês estão vendo. E pelo menos asfaltar, fazer rede de esgoto. Fica difícil demais para mim.
Com os buracos, valetas e a lama, poucos veículos se arriscam. O carro fumacê e o caminhão de lixo não passam há muito tempo. Nunca passo por aqui, ele só passa aqui direto aqui, mas aqui não passa não. O tempo passa, as crianças crescem, os problemas e as promessas se acumulam. E eles se sentem cada vez mais abandonados pelo poder público. Ninguém olha por nós aqui, é nós mesmos moradores daqui do bairro, que tem que estar provisando a língua, vocês viram. Eles, vereador, vem aqui, olham, prometem um monte de coisa, depois somem. Eles exigem que a gente pague impostos, que a gente pague um monte de coisa, mas continua indo. Agora lembrando que vocês é que elegem, tá? Vocês têm que pensar na hora de votar. A prefeitura disse que o bairro Morada do Barro, ou melhor, Morada da Barra, vai receber obras no canal do Congo, só tocando o Congo mesmo. Manilhas e galerias serão instaladas. Aí o problema das inundações deve melhorar. A gente só espera que não demore, né? Estamos de olho. Motorista perde o controle da direção numa curva e capota na rodovia do contorno. 4 pessoas estavam no veículo. O engenheiro Gilbson Rocha, de 39 anos, dirigiu o veículo onde ainda estavam a mulher, a sobrinha e o filho dele. O engenheiro contou a um colega que perdeu o controle do veículo nesta curva quando seguia no sentido Serra e Cariacica e foi parar fora da pista, capotando 2 vezes. Chovia na hora. Acreditem, apesar do carro ter ido parar lá embaixo e ter ficado de pneus para o alto, nenhuma das 4 pessoas que estavam lá dentro se feriram gravemente, nem mesmo uma criança de 1 ano e 9 meses. Anderson, um amigo do engenheiro, veio prestar ajuda e conversou com as vítimas. Uma que quebrou o braço e o outro só cortou a cabeça. E os outros 2, que o senhor falou que tinha uma criancinha de 1 ano e 9 meses? De 1 ano e 9 meses. Achei incrível, nem chorar e estava chorando. E a mãe dele? Coisa de Deus mesmo. O acidente aconteceu ontem. Os ocupantes do veículo estão bem. Crime em Guarapari. Bandidos tentam arrombar caixa eletrônico do Banco do Brasil, na Praia das Castanheiras, no centro do município. A polícia foi acionada e lacrou o caixa hoje cedo. Ainda não temos informações se os bandidos conseguiram levar algum dinheiro. Tomara que não. Hoje é segunda-feira, dia 7 de julho, e você já leu o jornal A Tribuna? Garotas usam internet para exibir armas, drogas e poder. Copa 2014, William sai na frente pela vaga de Neymar. Estudante é baleada na cabeça em perseguição na Reta da Penha. Maior guindaste das Américas chega ao estado. Empresas são condenadas por erros em contas de clientes. E não deixe de ler ainda nesta segunda em A Tribuna. No AT2, forró com mais de 60 shows. Promoções nos bares para o Jogo do Brasil. E hoje é dia de pôster da Peppa Pig. Assaltantes invadem loja de departamento em Campo Grande, Cariacica. O assalto aconteceu nesta unidade que fica na Avenida Expedito Garcia, no início desta manhã. Os 2 homens armados, usando moletons com capuz, entraram pela porta principal e renderam funcionários antes da loja abrir. Eles roubaram celulares e outros produtos não informados ainda. Todos os detalhes sobre este crime você vê daqui a pouco no Ronda Geral. Tá bom, tá legal. Me conta aí, como você reage quando alguém te critica? Manda ele criticar mais. Você reage bem ou fica meio bravo? Eu fico meio nervosa quando... É mais ou menos. É, né? Ninguém quer receber a notícia bem, não. Ser criticado, quem quer, né? Depende da crítica. Pode ser uma crítica construtiva. Ah, é? Aí eu me sinto bem. Desde que não me ofenda muito. Eu fico um pouco nervoso, mas depois eu vou agradecer. E aí você reage, você fala? Ah, reajo. Não gostei. Falando, poxa, será que eu mereço isso tudo? Tudo em cima de mim? Agora eu falei pro meu marido, poxa, só eu que tenho que fazer as coisas? É, eu acho que sim, né? Você fala, pode falar o que quiser. Vai falando. Aí depois eu vou com calma, depois eu chamo ele, entendeu? Quando a senhora recebe uma crítica de alguém, como que reage? Com raiva ou então recebe bem? Como que é? Quando me critica, eu peço perdão a ele
Primeiramente Deus, depois ele. Eu, pelo menos, eu prefiro me calar. Porque diante daquilo que a gente se cala, a gente vence. Aí eu peço perdão, meu amigo, se eu te ofendi, você me perdoa. E se a gente começar a complicar as coisas, piora pro nosso lado. Quando te criticam, como é que você reage? Um sorriso. Jura? Juro. Quanto mais te critica, o que você tem que fazer? Responder com um sorriso. Ai, que ótimo! Não queria, mas falei. Pois é, legal, né? Viu? Dá um sorriso, critica, dá um sorriso. É claro que a gente tem que levar em consideração as pessoas que gostam da gente e nos criticam, às vezes, é pra, né, uma crítica construtiva. A gente tem que saber avaliar isso, né, mas Toriano? eu morro de rir das duas. Não, você vive rindo, todo mundo sabe que você não tá à Porteira toa reganhada. na TV mais feliz do Brasil, É verdade, né, isso Toriano? aí, nós estamos, legal, né? Mudar de assunto agora. A seguir, estudante é baleada na cabeça durante perseguição em Vila Velha. Ela estava de carona com o ex-namorado. Sai daí não, é início de semana, a gente volta rapidinho, agora 12:30. 2 pessoas foram atropeladas hoje cedo em Linhares, isso no norte do estado. O motorista seguia no sentido Rio Bananal, Linhares, quando perdeu o controle do carro e atingiu 2 homens que caminhavam às margens da rodovia Prefeito Roberto Calmon. Um deles morreu na hora, o outro está gravemente ferido. Um casal que estava no veículo também ficou ferido, mas sem gravidade. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. E uma briga em boate acabou em perseguição e tiros. No carro, o buraco de bala no vidro. Uma estudante de 17 anos foi atingida com um tiro de raspão na cabeça. Ela seguia de carona com o ex-namorado, que era o alvo dos disparos. O jovem de 20 anos encontrou com um rapaz, os dois brigaram na boate em Vila Velha e na saída houve perseguição pela terceira ponte até a Reta da Penha. Foram disparados 5 tiros contra o carro. A estudante ferida já deixou o hospital. A polícia investiga o caso. Tomara que encontrem esses criminosos, né? Que isso. Uma excelente tarde para você, bom início de semana e até amanhã. Fiquem agora com Débora Moraes e o Ronda Geral. Tchau, Ingrid. Tchau. Tchau, amigos. Vamos. Bom início de semana.